Vem comigo para minha segunda aparição no YouTube aqui da LS, meu segundo pré-prova para o CFG. Depois do CFP, essa foi a certificação que mais exigiu dedicação minha. O conteúdo do CFG é bem extenso e demanda bastante, ainda bem que a gente tem tudo mastigadinho no curso aqui da LS e você ainda tem esse material extra aqui no YouTube. Se você ainda não tomou a decisão de ir para o topo da cadeia alimentar aí do mercado, quem sabe lá no LinkedIn não tem um cupom de desconto, né, para você? Então, bora lá, vem comigo. Vamos começar pelo módulo 7. Módulo 7 que trata de finanças comportamentais. São as heurísticas e os vieses do investidor. Você vai encontrar entre 2 a 4 questões da sua prova nesse módulo. Isso dá 3 a 7% da nota. É importante a gente conhecer esses vieses, porque é comprovado que quanto mais consciência a gente tem deles, mais a gente se previne de cair nessas armadilhas. É aquele livro do Kahneman, né? Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Tem o Sistema 1 e o Sistema 2. O Sistema 1 é aquele automático, né? Que a gente toma as decisões no impulso, com base em noções que a gente tem prévias. E o Sistema 2 é o sistema mais, vamos dizer assim, mais racional, mais pensado. Eu vejo muito isso no trânsito, né? Muitas vezes as pessoas se comportam de uma maneira muito impulsiva no trânsito, que elas não se comportariam se estivesse pessoalmente em algum lugar, tipo cortar a frente dos outros, enfim, não ceder lugar para outros passar. A gente vê que quando a gente está caminhando na rua, a gente não faz aquelas coisas que faz no trânsito. É porque no trânsito a gente acaba por algum motivo operando no sistema 1, muito no impulso, e quando a gente está caminhando, enfim, enfrentando as pessoas de cara limpa, a gente não tem o mesmo comportamento. Então, tem estudos aí que comprovam que quando a gente conhece essas tendências que a gente previne o comportamento, a gente ajusta o comportamento para não cair nessas armadilhas. E isso dá um resultado muito importante na nossa trajetória de investidor. Então, eu sei que você já viu isso em outras, se você é uma pessoa que estudou para outras certificações, tipo CEA e o CFP anteriormente, então provavelmente você já viu boa parte do que eu vou falar aqui, mas é sempre importante rever e com certeza mesmo a abordagem mais básica de algum assunto, ela sempre tem a possibilidade de trazer uma coisa nova, fora que reforça aquelas bases que você já tem. Então, vamos manter aqui a nossa humildade e rever esses assuntos. E se você não viu, aí você vai se surpreender como as coisas que você faz às vezes não são racionais e sim irracionais, impulsivas. Então, vamos à primeira questão. O investidor que vende as posições vencedoras, ainda que com ganhos marginais, e mantém as posições perdedoras, independente das perspectivas para o futuro, provavelmente sofre com qual viés comportamental. Aqui é importante, a prova nunca vai cravar que é um viés que está influenciando o comportamento do investidor, afinal, a gente não está aqui para fazer diagnóstico, a gente está aqui só para ver fatores entender fatores que podem estar influenciando o investidor e tentar enquadrar eles no conhecimento que a gente já tem. Então vamos ver aqui as opções que a questão nos dá. Primeira delas, aversão ao risco. A aversão ao risco é aquele comportamento do investidor que simplesmente não quer correr o risco. Ele não gosta da emoção de ver os títulos dele, as ações dele caindo e subindo diariamente. Então, é o típico investidor conservador, ele não quer nem saber, ele quer ficar ali no lugarzinho que ele já conhece. Por que isso é um viés? Porque às vezes isso impede o investidor de estudar mais, de conhecer mais, ele acha que ele tem razão, então ele não procura mais conhecimento e acaba ficando nas opções subótimas, né, abaixo do que ele poderia explorar no mercado. Então, assim, é um viés, faz parte da teoria da perspectiva, né, que inclusive é a alternativa C, mas não é exatamente isso nesse exercício. Então, nesse caso, não podemos falar em aversão ao risco, porque o investidor já correu o risco, né? Ele já está com as posições dele no mercado, então ele já assumiu o risco. Excesso de confiança, alternativa B, é aquela situação em que o investidor acha que sabe tudo, que ele não precisa consultar especialista nenhum, que ele não precisa ler relatório nenhum, que ele não precisa nem mesmo estudar a empresa, que ele tem um faro apurado para investir.
Não é o caso, né? Porque ele está fazendo alterações na carteira dele e ele tem posições que são perdedoras, então não é um caso de excesso de confiança. Teoria da perspectiva, alternativa C, é aquela teoria que fala que as perdas doem mais que os ganhos. Né? Do ganho não dói. Eu digo assim, as perdas a gente sente muito mais do que a alegria do ganho. Então, a aversão ao risco faz parte disso. Afinal, é o resultado negativo do risco que causa essa dor, mas não responde essa questão completamente. Nesse caso, é a aversão à perda. Aí você vai falar assim, pô, mas Felipe, qual a aversão à perda se ele já perdeu? E por que ele continua nas posições perdedoras se ele tem aversão à perda? É justamente porque ele não quer reconhecer que perdeu. Porque ele quer realizar os ganhos logo para não correr o risco de perder. Mas as posições que ele perdeu, ele quer aguardar até o mercado demonstrar que ele está certo. Então, é um caso clássico de aversão à perda essa alternativa, esse enunciado. E a resposta certa do nosso exercício, letra D. Vamos para a próxima. Quando você sente a urgência de fazer alguma coisa, alguma movimentação na carteira, seja comprar ou vender um ativo diante de uma notícia ou fato recente, parece ser acometido por qual heurística? Aí aqui é bem importante você levar em consideração que o enunciado fala recente. É alguma coisa recente. Então ela está bem próxima de você. Por estar próxima, imagina uma coisa que está próxima de você. É uma coisa que está ao seu alcance, é uma coisa que está disponível. Uma coisa que está disponível. Então, uma coisa que está disponível é aquela coisa que você recém ouviu. Né? É uma coisa muito assim que te impressionou. Assim, ontem você leu uma notícia no jornal, ou então viu na televisão. Então, assim, você viu que a Vale divulgou um resultado positivo. Então, nesse caso, você fala, deve ser um bom investimento investir em Vale. Aí você vai lá e compra ações da Vale. Ou então você tem ações da Petrobras e a Petrobras teve um resultado ruim. Aí você vai lá e vende ações da Petrobras em cima disso. São impulsos que a gente tem em função do que a gente viu recentemente. É o exemplo clássico de disponibilidade. Aí, as outras alternativas que a questão nos mostra são representatividade e ancoragem. Ancoragem é sempre quando fala de um preço específico. Então, se a questão trouxesse um preço, você falaria de ancoragem. Mas não é o caso, ela não está dando valor nenhum aqui para você. E representatividade é uma coisa que é importante para você historicamente, uma coisa que você lembra do passado, que você considera coisas que aconteceram, mas não necessariamente uma coisa recente. Então, não são as alternativas para o nosso exercício. E também não é as três, né? Obviamente não é as três. Então, nesse caso, a resposta certa, letra B. Vamos para a próxima. Um trader não acredita em análise gráfica, mas costuma comprar uma ação quando ela se aproxima dos R$10 e vender quando se aproxima dos R$20. Esse trader opera influenciado por qual heurística? Pô, isso aqui é o trader não acredita em análise técnica, mas ele faz direitinho compras no suporte e vendas na resistência, né? Mas é porque realmente tem muita gente que opera assim. Eu, como assessor de investimento, já vi clientes que se consideram traders e operam assim, traders que não olham gráfico, traders que vão só no instinto, eles já sabem, eu sei que Banco do Brasil vale 20. Então, sempre que o Banco do Brasil cai, eu compro, e quando o Banco do Brasil sobe muito mais que 20, eu vendo. Esse é um viés clássico, né? O viés da ancoragem, né? A ancoragem é quando o investidor se baseia em um valor específico. Então, por exemplo, quando você começou a investir um tempo atrás, que nem eu falei, Banco do Brasil era R$20. Então, na sua cabeça, você fica com aquela imagem de que Banco do Brasil é R$20. Você não se atualiza, você não chega nem a estudar o Banco do Brasil, você não chega nem a consultar alguém a respeito disso, você simplesmente entende que essa é o valor da empresa e opera em função disso. Isso funciona também quando você compra uma ação e você espera uma determinada valorização dela. Então você ancora num valor de alta. Ou então você opera pensando assim, se cair muito, eu vou vender. Aí você também
coloca uma âncora lá num valor de baixa. Então, assim, no caso, o ideal seria operar vendido, né, nesse caso. Mas o que eu digo é, sempre que a questão trouxer um valor específico, uma quantia, um preço, é um caso clássico de ancoragem. Mas você tem que também, claro, analisar o contexto. Representatividade não é o caso, porque representatividade é quando você tem alguma coisa muito importante para você no passado. Então, se seu pai gostava de uma ação, ou então se você já viu uma ação ganhar, muitas pessoas ganharem muito dinheiro com um determinado ativo, então pode ser que aquilo seja representativo para você, representa muita coisa para você aquele ativo, então você compra influenciado por isso, independente também de qualquer análise mais fundamentalista ou técnica, enfim. E disponibilidade é quando você opera influenciado por notícia. Então, assim, você viu alguma coisa na televisão e resolve comprar ou vender algum ativo, influenciado por um passado bem recente. Esse é um caso clássico de disponibilidade. E excesso de confiança, aqui nesse caso tem um pouquinho de excesso de confiança também, porque na medida em que o investidor não acredita em análise gráfica e não quer fazer maiores estudos, então ele acha que ele sabe tudo, mas não é o caso, porque se a questão não trouxesse nada de valor, né, não trouxesse um valor específico, preços específicos da ação, poderia ser o caso de excesso de confiança, mas não. Então, resposta certa para essa questão, letra C. Um investidor que compra cotas do fundo de investimento sob sua gestão por ter ficado impressionado com a rentabilidade passada, informada nos materiais de divulgação, age sob qual heurística? Aqui faltou um provavelmente, né? Porque, assim, a gente não pode cravar que é isso. E eu achei anunciado um pouco, né? O investidor compra cotas do fundo de investimento sob sua gestão. Então, é outra pessoa que compra as cotas do investimento que você é o gestor. Ter ficado impressionado com a rentabilidade passada, informada nos materiais de divulgação. Imagina só, isso não é uma notícia. Isso não é uma coisa que você viu ontem no jornal. Você olhou a lâmina do fundo. Você não, o investidor, né? O investidor olhou a lâmina no fundo. Então ele ficou impressionado com a performance passada e com isso ele resolveu investir no fundo. Então, como não é uma coisa recente, é uma coisa histórica, então não é disponibilidade, porque disponibilidade seria uma influência recente. Também não é ancoragem, porque ele não fala o valor da cota, nem atual, nem objetivo, nem quanto o investidor acredita que vale. Então não é o caso de ancoragem. Ancoragem sempre associa a um valor. E enquadramento. Enquadramento é um viés, aquele... Outro dia eu vi um analista na rede social falar que com a janela correta, né, com o recorte de tempo correto, você pode justificar qualquer coisa. Então, enquadramento é isso. Se eu quero vender uma ideia, se eu quero demonstrar alguma coisa, se eu posicionar o meu argumento no tempo, num momento em que aquilo que eu estou falando deu certo, eu vou conseguir justificar qualquer coisa. Então, é uma resposta que faria sentido no contexto dessa questão, só que também não está definido ali. Ele olhou 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, o investidor não foi induzido a algum argumento, a acreditar em algum argumento em função de de um enquadramento, de uma janela específica. Então, também não é o caso para esse exercício. O que a gente vê é que esse é um exemplo clássico de representatividade, porque a representatividade, ela o histórico como um todo representa muito para o investidor aquele histórico. Então, ainda que não seja uma coisa do passado dele, uma coisa que ele teve na família, ou então ele viu acontecendo, ele olha um histórico e ele imagina como que seria se ele tivesse surfado aquela onda. Então, é representativo, é representatividade. A resposta certa desse exercício, letra A. Seu amigo cresceu jogando futebol com você na sede social de uma grande petroleira brasileira. O pai dele era funcionário de carreira de um grande banco estatal. Recentemente, esse amigo confidenciou a você que, coincidentemente, essas duas empresas são as maiores posições de sua carteira de ações. Aparentemente, seu amigo foi influenciado por qual heurística? Imagina só, ele cresceu... Isso até aconteceu comigo, de certa forma. Vou confidenciar uma coisa para você. Quando eu era ali da infância para adolescência, perto da minha casa tinha um prédio do Banco do Brasil, num formato muito esquisito, assim, uma arquitetura muito esquisita. Então eu sempre tive uma simpatia pelo banco, porque eu passava lá e via aquele prédio com a marca do banco.
E aquilo sempre me impressionou, porque eu pensava assim, pô, esse prédio, imagina trabalhar nesse prédio, que loucura. Então, de certa forma, o Banco do Brasil foi representativo na minha história. Tanto que, coincidentemente ou não, posteriormente eu vim trabalhar no banco. Fiz concurso pro banco, passei no banco, trabalhei 12 anos lá. Mas isso também traz ainda mais representatividade, né? Então, quando eu vejo uma lista de bancos, por exemplo, eu vou investir no setor financeiro. Aí eu vejo quais são as ações que tem no setor de bancos. Felipe, pessoalmente, acredito que banco é um ótimo setor para investir, porque o banco ganha dinheiro em todo cenário. Juro tá alto, ele ganha dinheiro. Juro tá baixo, ele ganha dinheiro. Se as pessoas estão apertadas, ele ganha dinheiro. Se as pessoas estão prósperas, ele ganha dinheiro. Então ele ganha dinheiro em todos os cenários. Eu acho o banco um ótimo negócio. Mas Banco do Brasil é uma ação, BBAS é uma ação que tem muita representatividade para mim. E eu tenho na minha carteira pessoal. Se bobear, é uma das maiores posições também. Então, quando você tem uma coisa que é importante para você, isso é representativo. E aí você olha com outros olhos. Nesse caso aqui, claramente a questão te leva a acreditar que esse amigo investiu nas ações não por ter feito uma análise das empresas, e sim porque eram marcas que ele conhecia. E aí vamos ver aqui as alternativas. Vou começar pelo final. Home bias. Home bias é uma tendência que a gente tem de investir no que está perto da gente. Então, por exemplo, assim, eu sou de Porto Alegre, mas eu moro em Minas Gerais. Quando eu penso em investir numa empresa de energia, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a CEMIG, porque é a concessionária local. E então, eu claramente sou afetado pelo home bias, mas eu tenho ciência disso. Então, no primeiro pensamento que vem, que é a concessionária local, eu penso assim, não, mas vou olhar as outras porque pode ser que tem outras melhores. Então, o home bias é uma certa forma uma influência, mas aqui ele não está falando nada disso. Ele não está falando de viés doméstico, não está falando que ele está investindo em empresas que são próximas dele, ou do país dele, ou do estado dele, enfim. Então, home bias não é a resposta que a gente está procurando aqui. Ancoragem. A questão não está falando de um valor específico. Não está falando que ele investiu na grande petroleira brasileira, vamos considerar que é a Petrobras. Não investiu nisso porque estava R$30 ou R$10, ou porque vai chegar tanto, ou porque quando ele comprou estava muito barato. Não. Então não tem nada de valores aqui específicos, então não é isso. E aí tem disponibilidade. Disponibilidade seria operar em cima de notícia. Operar em cima de coisas que aconteceram recentemente. Um avião caiu, então eu vou vender ações da Gol. Não tem nada a ver com isso. Um avião da Embraer sofreu um acidente lá na Europa, lá sei lá, em qualquer país da Europa, na Rússia, sei lá. Então eu vou vender Embraer porque as pessoas vão ter medo de comprar ações da Embraer porque ninguém mais quer em aviões da Embraer. Isso seria um exemplo clássico de operar influenciado pela disponibilidade, mas não é o caso. Ele não falou nada de notícias, nada de nada recente. Então, resposta certa do nosso exercício, letra A, representatividade. É representativo para o seu amigo. Essas empresas são representativas para ele. São coisas que remetem ao passado, coisas que influenciaram muito ele, impressionaram muito ele no passado. Resposta certa para esse exercício, letra A. Essa é interessante, hein? A estrutura a termo da taxa de juros descreve como as taxas de juros variam até o vencimento de um título. Quando o investidor entende que a recompensa maior no futuro não justifica um benefício imediatamente disponível, ele pode estar sob influência de qual viés? O que acontece? Tem uma teoria de formação da estrutura a termo da taxa de juros, da curva de juros, que é a das expectativas puras. Isso é uma expectativa do mercado para a média das taxas até aqueles vencimentos. E aí forma uma curva. Normalmente os pontos mais distantes da curva, o mercado exige um prêmio maior porque tem um risco embutido maior, né? Muita coisa pode acontecer até lá. A estrutura termo clássica da curva de juros, vamos dizer assim, eu tenho aqui, ela faz esse formato. Por quê? Porque aqui eu cobro um juro maior e no mais longe e mais perto do momento presente, eu aceito um juro menor. Então, quanto mais longe, mais caro, vamos dizer, maior o prêmio que eu peço. Isso tem a ver com um viés que a gente carrega de preferir uma recompensa rápida a ter que esperar. É o exemplo clássico aquele do marshmallow para as crianças. Coloca uma criança numa sala com um marshmallow na frente. Fala para ela, eu vou dar uma saída daqui. Se daqui a 15 minutos, quando eu voltar, esse marshmallow continuar aqui, eu te dou um segundo marshmallow. E se esse marshmallow você não conseguir aguentar, ficar olhando para ele aqui por esse tempo, aí você vai ficar só com ele. E, na média, as crianças acabam comendo marshmallow porque não aguentam.
Existe com relação a esse exemplo específico, tem uma questão de cultural também. Porque eu já vi um outro estudo, esse estudo foi conduzido nos Estados Unidos, tem um outro estudo que foi conduzido no Japão, e lá, similar, mas com presentes embaixo da árvore de Natal. E o japonês, que era melhor segurando a vontade de comer o marshmallow, não aguentava não abrir o presente embaixo da árvore de Natal, porque é um fator cultural. Lá eles não costumam fazer isso. Então, aqui eu estou estendendo um pouquinho do assunto, porque eu acho que vale a pena sempre se expandir, não ficar só naquela coisinha que a questão está pedindo, mas existe isso, existe um fator cultural, então existe um questionamento com relação a esse estudo do marshmallow, porque pode ser uma coisa que nos Estados Unidos as crianças aguentam mais o presente embaixo da árvore porque elas estão acostumadas, e no Japão não aguentam, mas aí no Japão aguentam mais o marshmallow na frente delas porque culturalmente elas têm essa coisa de resistir aos impulsos de curto prazo, mas o presente embaixo da árvore elas não aguentam porque não estão acostumadas. Enfim, não vale a pena, mas o mais importante é você ter a noção de que abrir mão de um ganho hoje em nome de um ganho no futuro é muito difícil. Então, para você receber um ganho maior no futuro, você tem que ser muito bem pago por isso. E aí vamos ver as alternativas ali. Tem uma que não existe, né? Imediatismo. Isso aí não é um viés, né? Isso é um comportamento, mas não é um heurístico, um viés. Claramente quem elaborou a questão colocou isso para tentar justamente explorar o seu sistema 1 de marcar aquela questão que dá vontade de marcar. Status quo, a resposta C é a tendência que a gente tem de manter as coisas como elas estão. Então, assim, eu como assessor de investimentos, eu vejo muito isso. Às vezes tem oportunidades muito boas para os clientes e os clientes às vezes não querem nem saber, não querem nem entender melhor, porque eles estão satisfeitos ali com aquela coisa. Eles já conhecem, né? Já estão quentinhos ali naquela carteira deles e muitas vezes eles insistem em erro, alguns erros, inclusive posições muito grandes com relação ao portfólio, entre outros, mas manter como está. Então, fazer alguma coisa é sempre mais difícil do que não fazer, né? Que não é o caso, não tem nada a ver com o que está sendo perguntado aqui, então status quo não é o caso. Aversão ao risco. De certa forma tem a ver, né? Porque você tem que ser muito bem pago para correr o risco, mas ela não responde completamente essa questão. Então é um meio certo aqui. Você vai ter que correr um risco de qualquer jeito, né? A aversão ao risco seria mais não querer nem saber também, mas não para manter como estão, e sim por não querer correr qualquer, né? Não querer nenhum resultado diferente do que já está garantido. Aí vem desconto hiperbólico. Aqui eu te dou uma dica. Quando fala desconto hiperbólico, parece uma coisa complexa, né? Então pensa em desconto. Pensa né? Faz um atalho aí na sua cabeça, falando que você está tratando de né, trazer valor presente, vamos dizer. Quanto que eu tenho que ser pago hoje para considerar entrar numa coisa que vai pagar mais no futuro? Então esse é o caso clássico de desconto hiperbólico. Esse do marshmallow que eu falei. Mas aqui também na estrutura termo da taxa de juros tem desconto hiperbólico embutido nele, né? Quanto que eu preciso receber no futuro para né, para topar, correr aquele risco e abrir mão do ganho hoje. Então, resposta certa nesse exercício, letra D. Repetir aqui as ideias, mas é porque é importante, né? A gente aprende por repetição. Então, muitas vezes eu dou uma volta, falo uma coisa, aí dou outra volta, falo a mesma coisa, mas é importante. Bora para o módulo 8. Módulo 8 é Política de Investimentos, Investment Policy Statement, o IPS, né? Essas são 2 a 4 questões da sua prova, então são 3 a 12% da nota. Isso é muito importante, eu vejo que, por exemplo, eu sou um assessor de investimentos enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui. Se você não elabora com seu cliente uma política de investimentos, fica uma coisa totalmente solta, fica uma coisa totalmente sem critério, um legítimo, né, um Frankenstein, assim, não tem... Você vai aproveitando as oportunidades conforme elas aparecem, e às vezes quando você vai olhar depois o resultado de estudo, fica uma coxa de retalhos que não faz sentido. Então, um dos primeiros passos que a gente faz na assessoria é sentar com o cliente e tentar entender o que ele quer, o que ele busca, o que ele tem, né, e onde que ele quer chegar, e bolar uma política de investimentos para atender essa necessidade. Então, muito importante isso tanto para o investidor, pessoa física, quanto para o institucional. E a prova sabe disso, tanto que CFG é uma questão, uma certificação para gerir recursos de terceiros, né, carteira administrada, etc. E ainda assim, a Ambima cobra isso da gente. Então, vamos ver o que a gente
consegue aprofundar aqui nesse assunto. Como gestor de recursos de terceiros, você precisa sistematizar um processo de investimentos. Ao elaborar uma Investment Policy Statement de acordo com as melhores práticas, quais etapas você irá cumprir? Aqui é importante a gente distinguir isso de uma decoreba, né? Não é uma decoreba, porque naturalmente são os passos que você tem que percorrer para elaborar um documento, e é um documento mesmo, para ter formalizado o que você vai fazer. Aí imagina só, você vai no CFP são mais etapas, porque tem definição de relacionamento, tem levantamento das necessidades, tem várias coisas que a gente tem que fazer, mas aqui no CFG a Ambima ela reduz isso para menos etapas para simplificar a ideia. A ideia é basicamente a mesma, só que condensada. E aí vamos lá, eu tenho eu vou fazer investimentos e eu tenho que definir como que isso vai ser feito. Primeira coisa que eu faço é um planejamento, faço planejamento disso. E aí eu vejo lá qual vai ser os ativos que estão dentro do escopo da minha análise, qual que é o meu objetivo, quais são os riscos que eu topo correr, os que eu não topo correr. Enfim, são várias coisas que entram no planejamento. Aí eu, em cima do que eu planejei, eu executo. Eu vou lá e compro os ativos, faço as escolhas dos ativos de acordo com o que eu planejei. E após eu ter feito isso, no tempo, eu tenho que analisar. Para ver se os resultados estão dentro do esperado. E aí eu sempre lembro de uma figura que é assim, quando a gente lança uma nave espacial aqui, um foguete aqui da Terra, em direção à Lua, por exemplo. 99% do tempo ele está um pouquinho fora da rota. E a gente tem que corrigir. E aí ele sai um pouquinho da rota, ele tem que corrigir. Aí sai um pouquinho da rota, ele tem que corrigir. Para no fim das contas chegar lá onde ele quer chegar. É isso que a gente faz no ciclo do processo de investimento. A gente vai corrigindo a rota de leve, né? Conforme a periodicidade que a gente definiu, a gente vai corrigindo a rota para nos manter no rumo que a gente traçou. Então, vamos ver as alternativas que a gente tem ali. Colocação, ocultação e integração. Isso não tem nada a ver com IPS, né? Isso são as etapas da lavagem de dinheiro. Você vai lembrar lá, na lavagem de dinheiro, primeiro a gente coloca o dinheiro sujo no sistema financeiro, depois a gente faz várias operações lá dentro para maquiar, né, a destinação desses recursos, para limpar esse recurso, parecer que ele veio de origem lícita, e depois a gente integra, né, a gente tira o dinheiro e coloca na economia real, coloca em ativos, enfim, compra casa, compra carro. Então, são etapas da lavagem de dinheiro, mas não tem nada a ver com o que nós estamos buscando aqui. Não faz parte do IPS. Vamos pular lá para o último. Conservador, moderado e arrojado. Esse é o perfil do investidor, né? Isso, sem dúvida nenhuma, embasa a elaboração da política de investimentos. Eu não posso fazer uma política de investimento que toma muito risco para um investidor conservador. Mas não são as etapas, né? É só um pré-requisito para elaborar uma política adequada. Então, não é o caso. Cenário macro, cenário micro e alocação. Isso é mais da estratégia de investimento, né? Aliás, não é nem estratégia, né? Estratégia é justamente você bolar o IPS. Mas muitas vezes, durante a execução da política de investimentos, você vai fazer alocações táticas, né? Naquele momento, um determinado ativo está com um upside maior, um outro ativo está mais descontado. Enfim, tem várias situações que podem acontecer para você tomar posições táticas ali para aproveitar ganhos potenciais que estão na sua frente. Mas também não é o que a gente está buscando aqui. Eu vou analisar o cenário macro, vou analisar o cenário micro e vou analisar a alocação dentro desse ambiente, mas não são as etapas propriamente ditas da elaboração do processo, do IPS, perdão. Então ali, resposta certa no nosso exercício é a letra B, porque a B é justamente, se você olhar ali, a única coisa que a gente tem que lembrar é que realimentação é um termo ruim, né? Poderia ser retroalimentação, tipo assim, ou então revisão. No CFP fala etapa de monitoramento, enfim. Mas realmente eu planejo, executo e realimento. Foi o que eu coloquei ali no meu desenho, né?
Então, realmente é um ciclo que forma todo o processo de investimentos a partir do IPS. Resposta certa, letra B. Vamos lá, segunda Ambima, a fase na qual o investidor monitora o mercado e o próprio perfil de risco, reconsiderando as premissas que embasaram a elaboração da Investment Policy Statement. É chamada de... aqui tem, entre as alternativas, é interessante que tem retroalimentação e realimentação, que são a mesma coisa, né? Assim, conceitualmente. Mas tem uma que é a certa de acordo com a Ambima. Aqui eu acho interessante a gente tratar o seguinte: existe o mercado e existe o investidor. Então, eu elaboro lá no ciclo de elaboração e execução da Investment Policy Statement, eu tenho o planejamento, tenho a execução e tenho a realimentação. Então, a partir do planejamento eu executo, aí conforme eu executo eu monitoro, né, vejo os resultados, como se eles estão de acordo com o que eu estava esperando e com o que eu defini na política, e aí eu revejo a política e revejo as alocações também. Então, isso eu tenho que rever periodicamente, por quê? Não é só o mercado pode mudar, as coisas podem mudar, mas, por exemplo assim, de repente eu sou um cara entusiasta de inteligência artificial, e eu sou mesmo. Eu posso achar que isso mudou o mundo, e realmente mudou. Mas se eu achar que as empresas que eu gosto de investir, que eu quero me expor, vão ser muito disruptadas por isso, talvez eu queira tirar elas da minha política de investimento, ou queira incluir novas que vieram a partir disso, né? Um novo setor. Enfim, diversas mudanças que eu posso fazer na maneira como eu invisto a partir de mudanças no mercado. Mas também no meu próprio perfil. Então não é só o mercado que muda, eu também mudo. Uma coisa é eu fazer uma política de investimento quando eu sou solteiro, estou ganhando 50 mil reais por mês e quero curtir a vida, quero comprar carro caro, quero, enfim, gastar, ou então posso guardar 90% do que eu ganho. Outra coisa é quando eu já estou num momento mais avançado da minha vida, eu já tenho filho, já tenho responsabilidade, já estou pensando em aposentadoria, então o perfil de risco muda. As experiências que eu passei também fazem eu mudar. Pode ser que eu aceite mais risco, pode ser que eu tenha mais condições de correr mais risco, então eu tenho que realimentar o meu processo com essas mudanças. E aí vamos ver as alternativas que a gente tem ali. Retroalimentação. Faz sentido, né? Eu estou retroalimentando, eu tô colocando de volta no meu sistema as variáveis que eu recebi. Mas não é esse o termo que a Ambima usa. A Ambima usa o termo realimentação para falar de processo de investimentos. O CFP fala de monitoramento, que realmente eu monitoro o mercado, mas não é essa terminologia da Ambima. Então é importante você ter claro que, apesar da ideia ser muito similar, não é isso que a prova está te pedindo. E acompanhamento, realmente eu faço acompanhamento. Só que também não é esse o termo. Então ele não está te pedindo a ideia, ele está te pedindo o termo que a Ambima usa. Nesse caso, a resposta é C por isso. São 4 os estágios da vida de um investidor no que se refere à elaboração de uma política de investimentos. Aí tem os 4 estágios ali, vamos ver um por um. A primeira coisa que acontece na vida do investidor, quando ele começou a trabalhar e ele decidiu que vai guardar dinheiro, ele vai investir. Então a primeira coisa que ele tem que ter é uma fundação sólida, certo? Ele tem que começar de algum lugar. Então ele vai começar a ganhar um dinheiro para sustentar a vida dele e gerar um excedente que ele possa guardar e manter aquilo guardado. De nada adianta você forçar economia, né? Forçar a economizar se você depois vai ter que tirar o dinheiro de lá. E então, assim, o investidor ele tem que ter uma base bem sólida para começar a investir, então ele tem que ter essa fundação, tem que ter já, né, alguma coisa sólida sobre a qual ele vai construir os investimentos dele. Aí, à medida que ele consegue manter e fazer crescer esse bolo, fazer novos aportes e crescer essa carteira de investimentos e manter ou até melhorar a qualidade de vida dele, ele passa a fase de acumulação.
vai acumulando cada vez mais recursos e cada vez mais, tanto ativos na vida dele, né? Apartamento, casa, de praia, carros, enfim. Então ele vai acumulando isso no tempo. Depois chega um momento em que ele já tem, né? Ele já está tão rico que ele não precisa mais acumular mais dinheiro. Ele vai viver daquele dinheiro que ele tem. Então ele vai, é o famoso viver de renda, né? Ele vai. Claro que, assim, viver somente de renda é uma coisa mais difícil, tem que ter muito dinheiro, mas aquilo vai trazer uma tranquilidade para ele. Então ele está numa fase de desfrutar mesmo daquela riqueza que ele construiu. Essa é a terceira fase, né? A distribuição. Desculpa, a manutenção. E aí a quarta fase é a distribuição. Distribuição no sentido de distribuir para os herdeiros, para outras pessoas aquela riqueza que ele gerou. Então, depois de, sobre uma base sólida, ter acumulado recursos até um ponto que ele não precisa acumular mais, que já é suficiente para ele, e ele conseguir manter aquele padrão de vida dele, aqueles recursos que ele teve, ele começa a distribuir isso para os herdeiros, enfim, para as pessoas que são importantes para ele. Então, imagina só, na hora que eu vou elaborar uma política de investimento junto com o meu cliente, eu tenho que ter muito claro qual que é a fase dele. Uma coisa é uma senhora idosa investindo um dinheiro que ela precisa dos proventos desse dinheiro para amparar os gastos que ela tem. Outro é um investidor no começo da vida dele, ainda que ele tenha muito dinheiro, talvez mais do que a idosa, mas ele tem muito tempo para acumular ainda mais, para multiplicar esse dinheiro. Então, talvez a idosa invista somente em empresas que pagam bons dividendos e o investidor mais novo, apesar de ele ter um capital às vezes até maior, ele pode tomar mais risco. São vários cenários, mas a política de investimentos é baseada em cima desses estágios de vida. Por isso que a Ambima pergunta isso para você. Por isso que é importante você saber. Vamos ver aqui quais são as alternativas que a gente tem. Então, a primeira é a 4, né? Então não pode ser a C nem a D. Depois vem a acumulação, que é a 2. Então não pode ser a B nem a C. Já chegamos na nossa resposta. Vamos ver as outras. Depois vem a manutenção, o 1. Então não pode ser essa aqui. E por fim é a distribuição 3, então não pode ser nenhum desses aqui. Se a gente souber só a distribuição, já conseguiria acertar a resposta. Mas como a ideia aqui não é só acertar, é explicar e é você entender, então a resposta certa para esse exercício, letra A. Vamos para a próxima. Um investidor que, além do imóvel onde reside, mantém uma casa na praia e sustenta o filho que mora no exterior, mas cujo custo de vida anual é inferior a 4% do montante investido, se mostra resistente a quaisquer outros investimentos que não sejam CDB 92% do DI que mantém no banco. É um investidor que... Aí vamos lá, o que essa... Batendo o olho nas alternativas aqui, o que essa pergunta tá tentando nos testar? É o seguinte, vamos dizer que eu tenho muito dinheiro. Então eu tenho uma capacidade grande de investir. Eu posso investir porque eu tenho muito dinheiro. Se eu tiver um pequeno prejuízo ali, muitas vezes não vai fazer diferença na minha qualidade de vida, nas perspectivas que eu tenho ali para o futuro e na manutenção do meu padrão de vida. Mas talvez eu simplesmente não tenha conhecimento, ou então tenha experiências ruins, ou então não queira saber, não queira correr o risco. Então eu posso ter a capacidade, mas não ter a disposição. Não estou disposto a correr aquele risco, por mais que eu saiba que não vai fazer diferença. Ou então o contrário. Ou então eu na minha carreira como assessor de investimentos, eu já vi, tinha um cliente que ele tinha 150 mil para investir e ele fazia trade com esses 150 mil, ele colocava tudo num trade só. Então vamos dizer assim, ó, tem uma ação aqui que ele acredita que vai dar um resultado bom, um ganho bom para ele. Ele não fazia, esse investidor que eu estou falando, não fazia nem análise técnica, ele simplesmente ia no olhão mesmo. E aí ele colocava simplesmente todo o patrimônio em um trade só. O que acontece? Ele está correndo, ele tem muita disposição, né? Só que talvez ele não tenha tanta capacidade. Esse investidor, ele tinha 4 filhos. Eu ficava pensando, nossa, o cara conseguiu juntar no trabalho dele 150 mil reais, ele arrisca todo o dinheiro num único trade. Ele não tinha, na verdade, a capacidade, né? Assim, segundo as melhores práticas de planejamento financeiro, que ele deveria ter uma reserva de emergência, outras coisas. Mas ele tinha muita disposição. Então, nesse caso aqui, a questão fala de um custo de vida anual inferior a 4%. É porque existe uma regra aí, assim, de bolso, de retirar 4% ao ano dos seus investimentos para manter
o padrão de vida vamos dizer assim, o poder de compra desses investimentos ao longo dos anos. Então, claramente, a questão nos direciona para acreditar que esses 4% dão ao investidor uma certa tranquilidade. E também citam CDB 92% do DI, que hoje, né? Hoje 92% do DI é pouco. Então, porque a gente consegue facilmente aí CDBs a 100% do DI, sem falar em Tesouro Selic e outras coisas que são mais seguras do que o CDB. Então, o investidor ele já está correndo algum risco, né, no CDB, mas ele não topa saber de outras coisas. Então, ele não quer saber. Nesse caso, vamos ver as alternativas ali. Tem tolerância ao risco? Não, não tem, né? Não tem tolerância ao risco. Caso contrário, investiria somente em títulos públicos. Aqui a questão, a alternativa tenta nos pegar ao afirmar que o CDB tem risco e o título público, em tese, tem risco soberano, que é livre de risco. Mas não é o caso, né? Não tem tolerância ao risco, pois tem disposição, mas não tem capacidade. Na verdade é o contrário, né? Ele tem capacidade, mas não tem disposição. Então ele não tem disposição. Ele não está disposto a correr o risco e nem quer ouvir as alternativas que ele tem. Ele tem tolerância ao risco. Bom, já vimos que não tem. Pois tem capacidade e disposição. Não tem disposição. Então está totalmente nas duas afirmativas, vamos dizer, está errado. Resposta certa para nós é que não tem tolerância ao risco, pois tem capacidade, mas não disposição. É muito importante a gente saber disso, porque na nossa carreira, quando a gente for elaborar uma política de investimentos para um cliente, ou mesmo institucional, a gente tem que saber quais são os riscos que o investidor topa correr e quanto que ele tem de capacidade para correr esses riscos. Então são duas variáveis que no fim das contas se somam para formar uma só. Muito importante, resposta certa, letra B, letra D de dado. Entre os perfis psicológicos do investidor, qual das alternativas abaixo está em desacordo com o entendimento da Ambima? Vamos lá. Esse aqui sempre falo isso. Atenção para o desacordo. Então a gente não está falando de... A gente não está procurando a resposta certa, a gente está procurando a resposta errada. Isso é muito importante porque quando a gente olha buscando a resposta certa, a gente pode querer achar erros que não existem. Enfim. Então modula nossa mente de certa forma. Toma muito cuidado. Primeira coisa é deixar bem claro o enunciado. Vamos ver as alternativas ali. Cuidadoso é o investidor conservador avesso a qualquer risco. Exatamente. Cuidadoso não é só ter cuidado. Você pode ser muito conservador investindo em bolsa de valores, por exemplo, e você pode ser muito arrojado investindo em renda fixa. Você pode pegar a renda fixa high yield, que chama, né, que paga muito e, portanto, tem risco embutido, risco de quebra lá do emissor e outros riscos aí, são muitos, né? Não vou entrar na aula de risco aqui agora. Ou então pode investir sei lá, em empresas consolidadas com grandes barreiras de entrada. Então você pode ser muito conservador investindo em bolsa e muito arrojado investindo em renda fixa. Então assim, é um investidor conservador realmente. Ele não quer correr risco nenhum, ele é conservador. Essa resposta tá certinha. Metódico é um investidor informado, mas que precisa de apoio para tomar decisões. Sabe aquele investidor que lê relatório, assiste vídeo no YouTube, acompanha influenciador, lê jornal, lê Valor Econômico todo dia, assina casa de análise, mas que no fim das contas ele te consulta? Ele não tem aquela segurança de chegar no home broker, chegar na plataforma da corretora e fazer a compra que ele quer fazer. Então ele é metódico, ele tem conhecimento, ele tem algum critério, ele está buscando alguma coisa, mas ele consulta porque ele precisa de uma ajudinha. Ele precisa de um especialista para validar as teses dele, ou então apresentar novas coisas. Inclusive esse é um valor muito grande do assessor de investimentos, que é apresentar ideias novas, que é apontar riscos que o investidor não viu para o investidor metódico. Eu, como assessor, gosto muito desse tipo de investidor. Ainda que eu me frustre às vezes que ele deixa passar oportunidades ali ou por vieses ou por não comprar a ideia que a gente está levando para ele, mas sim, metódico é esse investidor. E letra C, o espontâneo é um investidor que demonstra muita confiança e realiza muitas transações. Realmente, esse é o que demonstra o famoso excesso de confiança, né? Então ele gira muito a carteira. Então o exemplo clássico do investidor espontâneo é aquele que faz vários trades, às vezes até consegue resultados bons, só que no fim das contas, como ele paga muitos custos, muito imposto de renda, acaba perdendo do benchmark. Então, sim, ele é espontâneo, ele é impulsivo, né?
Realmente essa resposta está de acordo com os perfis psicológicos da Ambima. Realmente essa é a alternativa certa. Aí sobrou a última, que é a resposta certa para esse exercício, que é a D, mas vamos entender por quê. Individualista é um investidor desinformado e que toma as decisões sozinhos. Na verdade, ele não é desinformado, ele é bem informado. Ele é bem informado. Ele é como se fosse o metódico, só que ele não precisa de você. Então é o cara que pode não ser um especialista no mercado, pode não ser um analista, pode não ser um especialista, mas ele lê os relatórios dele, tem as posições dele, tem as teses de investimento dele e investe sem consultar ninguém. Então ele é individualista, ele depende só dele. Essa é a resposta do exercício, porque essa aí não está. Quando a alternativa fala em desinformado, não, ele é um investidor informado. Ele está fazendo coisas com alguma base, mas com bastante confiança. Então a resposta certa, D. E eu separei mais uma aqui. Durante a elaboração de uma Investment Policy Statement, quais são os fatores que restringem as opções disponíveis? Aqui é um campo vasto para pegadinhas, né? Porque realmente, ali, ó, vamos ver. Alternativa D, renda, horizonte de investimento e planejamento sucessório. Isso realmente limita as opções que a gente tem. Mas não no âmbito da elaboração de uma IPS. A elaboração do IPS tem um acrônimo específico para isso. Então, apesar de ser parcialmente correta, não é isso que a questão está nos perguntando, porque não é isso que consta no material que embasa a sua certificação. Aí vamos lá, liquidez, segurança e rentabilidade. Isso restringe as opções disponíveis? Restringe. Mas não também para a elaboração da IPS. Então, às vezes, eu vou investir em alguma coisa de acordo com a política de investimento por motivos de liquidez, segurança e rentabilidade. Mas isso não é o que a prova está te pedindo, porque também não são variáveis de investimento. É o tripé, né? O famoso tripé dos investimentos, mas não é isso que a gente está buscando aqui. Aí vamos lá, benchmark escolhido, perfil de investidor e viés político. Putz, viés político, eu vejo no meu trabalho como assessor de investimentos que muitos clientes são muito enviesados politicamente. Então, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um cliente e ele me falou que não gostava de fundo imobiliário, porque ele acha que o governo atual, e eu não estou aqui entrando no mérito do governo atual, inclusive tomara que você veja isso num futuro, quando o governo atual não for do momento que eu gravo essa questão, então você nem vai saber qual que é. Mas ele acreditava que fundos imobiliários, eles iam, sei lá, tendiam a zero, iam cair. Aí eu falei, não, mas deixa eu entender uma coisa. Então você está me dizendo que essa laje corporativa onde a gente está aqui, se você comprar um fundo imobiliário que tem essa laje corporativa no portfólio do fundo, você acha que no futuro essa laje aqui vai tender a zero. Então eu vou comprar essa laje aqui mais barata do que eu compro hoje, porque o fundo imobiliário é isso, né? Um conjunto de imóveis. Ele, sim, eu acho. Olha que loucura, eu não, assim, eu vejo que no mínimo vai repor a inflação, né? Historicamente os preços dos imóveis pelo menos repõem a inflação, sem contar valorizações outras ali por desenvolvimento da cidade, obras que acontecem ao redor, a famosa gentrificação, né? Que é os ricos tomarem o lugar dos pobres nas áreas mais nobres, enfim. Mas o viés político realmente influencia, mas influencia o investidor nas escolhas dele, né? Que não é isso que vai embasar a nossa política de investimentos. Tem perfil de investidor, também faz parte, né, um pré-requisito da política de investidor, e benchmark escolhido não restringe, porque você pode, na sua política de investimento, você pode buscar um benchmark específico e aí você pode escolher, então ele não vai restringir, você vai escolher o que você achar mais adequado. Então não é essa a resposta do nosso exercício, a resposta certa nesse caso é a letra C. O tempo que o investidor tem, né, para concretizar aquelas teses de investimento, ou seja, fatores de horizonte de investimento, né? Características únicas, então vamos dizer assim, o investidor por algum motivo, se ele é uma pessoa politicamente exposta, se ele tem algum gosto específico, ele não investe num mercado específico, não investe em petróleo, não investe em qualquer coisa que tenha um fator que ele não gosta. Então é uma coisa muito única, mas tem, assim, de certa forma o viés político pode estar nisso, né? Ele pode não querer investir em empresa estatal, por exemplo. De certa forma é uma forma de viés político, na medida em que o cliente não quer, o investidor não quer que está exposto ao risco de ser sócio do governo. Vamos dizer, essa é uma característica única. Liquidez, né? Necessidade de liquidez, quanto que o cliente quer ter disponível, ou então quanto que ele precisa mensalmente, enfim, são várias variáveis que podem influenciar aí a política de investimentos. Circunstâncias legais, né?
Ele pode estar comprometido no futuro a ter que distribuir alguma coisa, ou então ele, sei lá, diversos fatores aí de lei que podem impedir o investidor, ou então dar um acesso a ele a alguma coisa que outros não têm. Enfim, difícil falar aqui porque são muitas coisas, mas qualquer coisa que seja relacionada à legislação entra nesse quadrante aqui. E impostos, né? Tem cliente que é avesso a imposto de renda, ele quer coisas isentas, ou então ele quer minimizar os impostos para uma questão de herança, né? Para deixar para os herdeiros. Nesse caso, ele pode preferir mais previdência, um fundo de previdência, enfim. Não sei, são muitas coisas que podem influenciar, mas esse forma um acrônimo que é o TULI. O TULI está aqui, ó, que é o tempo, características únicas, liquidez, seguranças legais e impostos. TULI. TULI, então, quando falar de restrições na elaboração da política de investimentos, então pense no TULI, porque isso aí, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores para elaboração da política. Não são coisas que influenciam, porque muitas coisas influenciam, mas esse acrônimo ele fala das restrições. Então, sempre fala restrição, TULI. Por hoje é isso. Foi um privilégio ter estado com você aqui no YouTube. Agradeço você ter chegado até aqui, até o final. Me manda um alô nas redes sociais ou nos comentários aqui embaixo do vídeo. Eu vou ler todos os comentários dos vídeos que eu apresentar aqui no YouTube. E então você pode ter certeza que você precisa de você quer uma resposta, ou então quer que eu te veja. Escreve aqui nos comentários que eu vou fazer isso. E te digo o seguinte, independente das dificuldades, não desanima. Eu trouxe questões aqui que podem ser mais ou menos difíceis dependendo da sua já expertise no assunto, mas se for difícil para você, é só continuar estudando que isso vai entrar na corrente sanguínea e logo você vai tirar de letra tudo isso. Segue em frente aí que vai dar certo. Se você colocar o esforço nisso, é questão de tempo. Aí é só fazer um pouquinho todo dia. Também não precisa estudar 6 horas por dia. Eu passei, no espaço de 2 anos, eu passei no CFG, CGA, CGE e CFP, e estudando ali 2 horas por dia. Alguns dias eu não conseguia por motivo de filho, trabalho, mas outros eu estava mais animado, começava um pouco mais, estudava um pouquinho mais de tempo. Final de semana ficava tranquilo, começava de manhã, estudava um pouquinho e tinha o resto do dia para curtir sem ficar me martirizando por isso, ou então deixava para ver à noite, dependendo da perspectiva. Então, assim, um pouquinho todo dia, tempo e o esforço vai te colocar onde você merece, e não tem como não chegar, vai chegar. Se você fizer um pouquinho todo dia, você vai chegar. Então, um abraço aí, conta comigo e até a próxima.